Olá pessoal, bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna e hoje a gente vai falar sobre a Páscoa, o capítulo 3 do livro Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia. Eu queria já te convidar a se inscrever no canal se você chegou agora, tá? Deixa o seu like aqui, já compartilha com seus colegas aí e deixa os seus comentários também depois, tá bom? Gente, é o seguinte, a Páscoa era a festa, né? Desde que ela foi instituída, ela nunca deixou de ser celebrada pelo povo judeu, porque era a festa da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E ela tinha, né, todos os seus passos, ela tinha que ser feita daquele jeitinho, senão estava errado, estava em desobediência e não servia. Mas também, a partir da mudança do povo judeu, dos exílios e também do crescimento do povo, algumas coisas foram mudando, foram sendo incorporadas ou retiradas dessa festa, mas nunca deixou de ser feita. Nós vemos a descrição, né, de uma festa dessa, em que Jesus está com seus discípulos e ele, nessa última ceia, que é a ceia da Páscoa, ele faz um foco totalmente diferente. Ele não foca na lembrança da libertação do povo de Israel, que esse era o foco da festa, né? E ele desfoca disso. E ele também não fala da carne do cordeiro, ele fala do pão e do vinho. Então, nós temos indícios claros de que a última ceia foi ali a dobradiça, né, entre a antiga aliança e a nova aliança. E é isso que o Brent vai tentar provar. Tentar não, né? E é isso que o Brent vai provar nesse capítulo. A Páscoa tem um ritual bem detalhado ali em Êxodo 12, se você quiser ler. E tem 5 passos que o Brent vai indicar pra gente na página 70, se você quiser acompanhar. É o seguinte, no passo 1, você tem que escolher um cordeiro macho imaculado. No 2, sacrifique o cordeiro. No 3, espalhe o sangue do cordeiro na casa como um sinal de sacrifício. 4, coma a carne do cordeiro com pão ázimo. E 5, todos os anos, preserve a Páscoa como um dia de lembrança do êxodo para sempre. Essa foi a primeira Páscoa, né? Agora, várias coisas mudaram nessa festa. Por exemplo, o sacrifício não era mais feito nas casas, né? O sacrifício começou a ser feito no tabernáculo, porque só os sacerdotes passaram a poder fazer o sacrifício. Antes, todo pai de família era um sacerdote. Ele podia, né, lá na primeira festa, ele podia matar o cordeiro, fazer o asperges, né, do sangue e, né, celebrar a refeição, para que se comesse mesmo a carne do cordeiro sacrificado. A partir de outro momento, né, já no deserto, só os sacerdotes da tribo de Levi, né, poderia fazer esse sacrifício. Essa foi uma mudança. Então, quer dizer que toda a Páscoa era um rio de sangue no templo de Salomão e depois no templo em Jerusalém, o segundo templo. Então, na época de Jesus, o que acontecia era um rio de sangue na Páscoa, porque cada família, né, tinha que levar ali o seu cordeiro para ser morto no templo. E é interessante que depois que acabou o templo, né, que o templo foi totalmente destruído, hoje o templo não existe mais. O culto judaico, né, não é mais sacrificial. Olha que coisa interessante, né? Hoje o culto judaico é mais na sinagoga, que era aquele lugar de ensino. E o Brent vai fazer um paralelo com o protestantismo muito interessante. Olha o que ele fala. Sem o templo ou um sacerdócio ativo, o judaísmo após o ano 70 depois de Cristo foi forçado a mudar. No lugar do templo, a sinagoga surgiu como o principal lugar de adoração judaica. No lugar dos sacerdotes levíticos, surgiram os rabinos como os principais líderes do povo judeu. Então, antes, a figura principal da cultura, do culto judaico era o sacerdote, ou seja, aquele que poderia matar os animais e oferecer todos os sacrifícios a Deus no altar de Deus. Então, o sacrifício de sangue, o sacrifício de carne, o sacrifício de pão, o sacrifício de vinho, o sacrifício de farinhas, todo sacrifício era feito pelo sacerdote. Hoje, o culto é mais centrado na figura do rabino, daquele que ensina, né? Embora sinagogas e rabinos tenham de fato existido antes da destruição do templo, foram diversas vezes citados no Evangelhos. Ambos eram em última instância subordinados ao santuário central e os seus sacerdotes, onde a adoração, segundo a lei mosaica, obteve a forma de sacrifício de culto, correndo o risco de ser
de cometer um anacronismo, diria que o judaísmo da época de Jesus era muito mais parecido com o catolicismo, sacerdotes conduzindo a adoração voltada para o sacrifício, enquanto o judaísmo rabínico, depois da destruição do templo, é muito mais parecido com o protestantismo, ou seja, professores das escrituras conduzindo a adoração sem sacrifício de sangue. Eu acredito que ele não está cometendo anacronismo. Ele está só fazendo um paralelo perfeito aí, né? Do que seria o culto judaico pensado por Deus e o culto forçado aos judeus depois da destruição do templo. Enfim, né? Vamos continuar. Essa ideia aqui do Brent eu achei maravilhosa. Os cordeiros na época de Jesus não eram só imolados, né? Os cordeiros na época de Jesus eram mortos em forma de crucificação. Eles eram empalados e eles tinham o dorso esticado por uma haste também. Então eles ficavam em formato de cruz, né, para serem assados. Então você imagina, né, que Jesus, em todas as Páscoas que ele participou desde criança, ele via o cordeiro crucificado sendo assado depois, né, do derramamento do sangue. Isso é fantástico, porque essa era uma informação que eu não tinha. Quando eu li, eu falei, mentira que isso bate tanta informação, né? Isso que é impressionante, porque eu tava... quem é membro do canal sabe, né, do que eu tô falando. Jesus tinha plena consciência do que ia acontecer com ele desde sempre, né? Desde que ele foi concebido na barriga da mãe dele, ele vai tomando consciência, ele tem essa consciência de que ele vai sofrer. Então, os 30 anos, os 33 anos que ele passou na Terra, ele já sabia que ele ia ser crucificado. Então, você imagina, todo ano ele vê, né? Ele vê aquilo que ele ia cumprir na própria pele. Ah, isso é fantástico, né? Interessante que como o povo judaico tinha que relembrar o sacrifício não, né? Relembrar a saída do Egito, a Páscoa era para que todas as famílias fossem gratas a Deus pelo que foi feito pelos seus antepassados. Então, naquela refeição que é a Páscoa, né? Quando o cordeiro vinha para dentro da casa e se preparava aquela refeição, o pai tinha que explicar por que aquela noite era diferente de todas as outras noites. E olha só que interessante. Em cada geração, um homem deve então se considerar como se tivesse aparecido fora do Egito, conforme está escrito. Isto é pelo que o Senhor fez por mim ao sair do Egito. Não é só uma lembrança não vamos nos esquecer do que Deus fez aos nossos pais. É uma lembrança participativa. Consequentemente, somos obrigados a agradecer e abençoá-lo por ter feito todas essas maravilhas por nossos pais e por nós. Ele nos libertou do jugo e nos deu liberdade, levou-nos do sofrimento à felicidade e da lamentação ao dia das festividades, e da escuridão à grande luz e da servidão à redenção. Então vamos proclamar diante dele, aleluia. Isso está escrito no Mishnah Pesaim 10.5. Embora séculos depois do primeiro êxodo, o pai poderia falar do acontecimento como algo que ele próprio tivesse vivido. E isso, essa lembrança participativa, nos lembra do sacrifício da missa, onde nós não repetimos, nós não matamos Cristo de novo de forma cruenta, mas estamos relembrando, participando daquele momento eterno da cruz, não é mesmo? Porque tudo que Jesus fez foi eterno, então nós podemos nos elevar, né? Nós podemos retornar àquele momento para participar do sacrifício na cruz. Isso é maravilhoso. Essa eu tenho certeza que você não sabe. Existia uma expectativa de que o Messias viria na noite da Páscoa, de que o Messias libertaria o povo judeu na noite da Páscoa. É uma tradição dos judeus que o Messias virá à meia-noite, de acordo com o modo da época no Egito, quando a Páscoa foi primeiramente celebrada. Isso está em Jerônimo, comentário a Mateus 4, em 25, 6. A celebração judaica da Páscoa na época de Jesus é tanto retrospectiva como prospectiva, porque o povo, até a última ceia, o povo celebrava a Páscoa para já aguardar a vinda do Messias e relembrar aquilo que Deus tinha feito pelo Egito. Então você imagina que quando Jesus faz todas essas mudanças, né, na última ceia, ele está cumprindo a expectativa de todo o povo judeu na festa mais importante, porque ele morre, né? Ele morre ali dentro da festividade da Páscoa. Nessa celebração, o povo de Deus lembra a imunidade misericordiosa oferecida às casas marcadas com o sangue do Cordeiro Pascal e a libertação da servidão do Egito. Ao mesmo tempo,
A Páscoa é uma expectativa pela libertação vindoura, da qual a libertação do Egito é uma prefiguração. Gente, esse vídeo já ficou grande, então eu vou dividir ele em duas partes, tá bom? Eu ainda não terminei de falar do capítulo 3, mas o próximo vídeo vai ser o finalzinho, onde vai falar sobre Jesus e a nova Páscoa. Então, se você ainda não leu, corre lá. E se você chegou por esse vídeo aqui no canal, confere essa playlist e confere os outros vídeos também. Você pode se tornar membro ou simplesmente curtir e comentar esse vídeo, que já me ajuda muito, compartilhando também com seus amigos. Então, até mais.